Olá, turma. Vamos fazer mais alguns exemplos, então, de eletrostática, né? Vamos ver um exemplo de força elétrica agora. Duas esferas metálicas idênticas, de dimensões desprezíveis, eletrizadas com cargas elétricas de módulo Q e 3Q, atraem-se com força de intensidade 3 vezes 10 menos 1 newtons, colocadas a uma distância d em certa região do espaço. Então, primeiro vamos desenhar essas esferas, né? Então, tem uma esfera aqui, carga Q, e outra esfera aqui, carga 3Q em módulo, né? Vamos supor, por exemplo, que essa aqui seja negativa e essa seja positiva. Vou supor. Por quê? Porque elas se atraem, então tem uma força de atração, né, eletrostática, que faz isso a uma distância d, né? Uma distância d sempre centro a centro. A distância d, tá vendo? Então a gente tem aqui, né? E a força elétrica, que vai ser igual a K vezes Q vezes 3Q sobre D ao quadrado, é igual a 3 vezes 10 a menos 1 newtons. Então, essa aqui é a situação 1, vou chamar de situação 1. Se forem colocadas em contato e, após o equilíbrio eletrostático, levadas à mesma região do espaço e separadas pela mesma distância D, então quer dizer, isso vai pegar as duas, vai encostar, depois vai voltar na mesma posição. Qual será a nova força de interação entre elas? Interação elétrica, né? Então, ele quer saber agora a situação 2. É contato das esferas, né? Então, quer dizer que é o seguinte, que vamos chamar aqui de QA e QB, né? QA vai ser o quê? A somatória, né, o que é a linha, né, o que é a final, né, vou chamar de 2 aqui. Q2 vai ser o quê? QA mais QB, vou chamar essa de Q1, né, posição 1 e 2. Quer ver? Deixa eu pegar uma borracha aqui, pra gente fazer. Vou chamar de carga 1, carga 2 das esferas na posição final. Vou chamar de Q1, QA mais QB sobre 2, né, e a outra a mesma coisa, né. Então, Q1 aqui vai ser o quê? Posição de equilíbrio, né? Menos Q mais 3Q dividido por 2. Isso porque os raios são iguais. 3 menos 1, 2, dividido por 2 dá Q. O Q2 vai ser igual a Q1, né? Então, as duas esferas aqui na situação A e B são iguais, né? Então, o que acontece? Então, agora, antes elas tinham esse tipo de carga elétrica, agora eles vão ter na outra situação isso aqui. Vão ter as esferas colocados na mesma posição, tá vendo? Na mesma posição, com carga Q positivas, tá vendo? Positivas, as duas vão ter a mesma carga agora, né? Então vai ter uma força de repulsão entre elas. Então isso que a gente tem que saber. Primeiro ponto é isso. Saber que agora a força depois do contato, ela é de repulsão. A distância D é a mesma, mas agora as cargas são diferentes. Então vamos colocar agora a força elétrica, essa na condição 1 e essa aqui na condição 2. Vai ser igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Ora, se você comparar essa carga com essa força, né, que vale 3 vezes 10 menos 1 newton, essa força aqui, ó, você coloca o 3 em evidência, ó, você vai colocar o 3 em evidência aqui, você vai ver que o F na situação 1 é igual a 3 vezes o FE na situação 2, né? Que é o 3, é a única diferença entre as cargas. Assim, o FE2 vai ser o quê? 3 vezes 10 menos 1 dividido por 3, né? Porque o FE2 é 3 vezes menor, vai dar 1 vezes 10 a menos 1 newton. Então, isso aqui é a resposta desse exercício. Ok? Agora vamos passar para o próximo exemplo, né? Uma partícula de massa 1 vezes 10 a menos 5 kg e carga elétrica de 2 microcoulomb fica em equilíbrio quando colocada em uma certa região de um campo elétrico. Adotando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o campo elétrico naquela região tem intensidade em newton por coulomb de... Ora, ele fala equilíbrio quando as forças se anulam. Como ele deu a relação da gravidade, supõe-se que o que ele está querendo dizer é o seguinte: a gente tem a força de gravidade aqui, né, uma partícula, então aqui é o peso dela,
E aqui a gente tem, já que elas estão em equilíbrio, a força-peso ela vai ser igual a uma força elétrica que está contrabalanceando aqui em função do campo elétrico. Então a gente vai escrever o seguinte, pessoal, que a força elétrica vai ser igual ao peso, certo? Só que o que é força elétrica em função do campo elétrico? Né? É E vezes Q, é a carga da partícula vezes o campo elétrico, é igual a massa vezes aceleração. Então essa é a relação, né, de força com campo elétrico e carga. Lembrando que tem massa vezes aceleração. Então vamos fazer tudo literal, porque vai ficar bem mais simples, né? Como ele quer encontrar, ó, ele deu a massa, que é igual a 1 vezes 10 a menos 5 kg, já no sistema internacional. Né? A carga da partícula é 2 vezes 10 a menos 6 cúbe, já passei 2 microcoulomb para 2 vezes 10 a menos 6 cúbe, e ele deu a aceleração da gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Então aqui é só a gente isolar o E. Então E vai ser igual a M vezes G dividido por Q. Então a gente já tem todas as variáveis aqui, né? É só substituir. 1 vezes 10 a menos 5 vezes 10 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Então, E vai ser igual a 1 dividido por 2 dá 0,5 vezes 10 a menos 4, né? Menos 4, subtrai dos expoentes, né? Então, menos 6, né? Conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui eu já fiz a multiplicação, ficou isso, né? Que vai ser igual a 5 vezes 10 menos 1, que é o 0,5, vezes 4 menos 6, que dá mais 6, dá 10 ao quadrado. Então, E vai ser igual a 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado, dá 10. 10 é 5, 50 newtons por coulomb. Então, com isso, a gente termina um exemplo de 2 exercícios aí, aplicando campo elétrico e força eletrostática.